Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui no Jabutiana com o professor Nando Lee na Liga Garra de Águia para começar a entender um pouquinho a história desse ser humano e para a gente poder também seguir nessa entrevista. Nando, como a gente faz em todas as nossas apresentações, a gente pede que o próprio entrevistado se apresente. Me diga aí onde é que você nasceu, como é que você começou a sua trajetória aqui em Sergipe. Perfeito, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha história, ser convidado, para falar mais uma vez de todo esse procedimento. Eu sou o professor Nando Lee, eu nasci em 87, no dia 22, já é meu aniversário, já em agosto. Oi. E ter essa trajetória que a gente tem com a arte marcial, eu trabalho com a Liga já há 19 anos, vinculado também à relação de ensino com a educação física. Eu tenho pelo mesmo período como estudante e professor também, a qual eu sou professor mestre de educação física pelo curso de educação física. Sim. Na Liga Garra de Águia a gente tem uma formação profissional, como professor, de passar por instrutor auxiliar, aquele que vai ajudar o professor mais antigo, ao instrutor que interage pela sua própria turma. E hoje, exatamente nesse ano, a gente teve o prazer, em março, em abrir a nossa própria associação. Então, hoje eu estou como gestor da Associação Liga Garra de Águia Só Nascente, e é uma felicidade imensa, estar se realizando esse sonho. O Nando nasceu aqui em Aracaju. Em Aracaju. Então é mais um talento sergipano que a gente tem a satisfação e a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Nando, você já não nasceu sendo Nando Lee. Nando Lee deve ser já em uma homenagem a um grande lutador. Também. Aí como é que você chegou a ser o Nando Lee? Tá, isso é engraçado, porque o meu nome verdadeiro é Gilvandro Oliveira Barros, então nada a ver. Então o pessoal até acha estranho, minha mãe fica chateada, achando que eu acho feio o nome. Mas eu digo pro pessoal que se me chamar por Gilvandro, eu não vou reconhecer, porque eu não sou chamado desde a maternidade. O Nando foi minha própria mãe que me deu na maternidade. Então ela me registrou como Gilvandro Oliveira Barros, só que aí na maternidade começou a me chamar de Nando. Então o Nando é da família. Então minha família me chama por Nando, meus amigos me chamam por Nando, na faculdade me chamam por Nando. O Lee veio em uma competição, que toda competição tem os lutadores e cada um dos lutadores tem seu apelido, Uhum. É fulano destruidor, cicrano matador e assim vai. E aí uma competição que a gente fez, todos os lutadores tinham um apelido e o narrador estava procurando o apelido de todo mundo. E só eu e outro professor que se chama Claudenir não tinha apelido. Como é seu nome, Nando? Como é seu nome, Claudenir? Aí ele comentou, vocês são os caras do Kung Fu, os caras que lutam Kung Fu. Aí quando a gente subiu no ringue, ele subiu primeiro, aí falou Claudenir Bruce. E aí quando eu entrei depois, ele botou Nando Lee. Então ele quebrou o nome Bruce Lee, que é de um grande ator, artista marcial. Tô comentando que agora, na nossa época, já tem gente que não conhece Bruce Lee, por incrível que pareça. Ave Maria. Na nossa época, eu saía lutando. Exatamente. Acabava o filme, mas já saía lutando. Ele foi o ator que difundiu o Kung Fu em todo mundo. O nome Kung Fu foi desenvolvido muito para ele aqui no Ocidente. Aí, como ele conhecia por Bruce Lee, aí botou Claudenir Bruce e Nando Lee. Isso faz quanto tempo, Nando? Isso foi acho que foi em 2009 ou 2010. E aí você tava lá com quantos anos naquela época? Agora me pegou na matemática. Eu acho que eu tava com 25, 24. Por aí. Por aí. Mas, Nando, não deve ter sido fácil você chegar a esse ponto de ser uma referência hoje na arte marcial. Quando o cara chega ao estágio que você chegou, parece que tudo foi fácil. Parece. Como é que foi a sua trajetória? Exatamente, já estava até conversando antes da gente começar a entrevista com vocês para declarar isso para vocês, que é o importante. Muitas pessoas veem a nossa trajetória, não só a mim, mas várias pessoas em suas áreas, ele como cinegrafista, você trabalhando em sua área em si. Quando tem um resultado, a população caracteriza que aquilo foi fácil, porque você já conquistou. Então é um erro da nossa cultura, isso a caracteriza, passar anos trabalhando com o pessoal, de caracterizar a sua falha, o seu minimismo, o seu negativismo, propiciando que o outro teve oportunidades melhores. O osso conseguiu, a gente conseguiu a academia aqui e falou, nada, é muito fácil porque você começou já dessa forma. Não foi assim. Não foi. A gente passou por muitas coisas. Como professor, eu comecei dando aula no dia de domingo em uma academia onde não tinha nenhum aluno, então eu passei 2 anos com um aluno só. Dei aula na UFES, em projetos com a UFES, dando aula no Resum. Quem é da UFES sabe quem é o Resum, é um restaurante. Então não era uma academia, era um restaurante. Então a gente usava o sandália como aparador e dava aula lá. Almocei muito naquele bandejão. A gente ficava em cima dali. E aí a gente tinha que dar aula lá, porque senão o projeto não era revigorado e não tinha verba para ter o projeto. Porque no papel tem lá, projeto de boxe chinês.
Se não tiver gente praticando, esse projeto é cancelado e o recurso vai embora. Então, a gente passou lá 2 anos sem material e depois de 2 anos a gente conseguiu material e abrir a sala de lutas da UFES, que temos hoje, com todos os equipamentos. Então, às vezes eu vejo alunos de educação física, vejo pessoas do dia a dia reclamando que não está tendo aquilo, mas precisa você ter um amor para ser feito aquilo e trabalhar duro para que isso aconteça. Pode ser que o resultado não venha amanhã, não venha daqui uma semana, não venha daqui um mês, mas vai vir, porque você está trabalhando duro para conseguir ter aquilo. E como atleta, mais ainda, a gente lutou indo de ônibus para outra região e dormindo em ginásio, no chão, para conseguir lutar, pagando para lutar, que hoje em dia todo mundo assiste o UFC, acha que todo lutador é milionário se ele lutar MMA, né? Mas não, tira do bolso muito para conseguir lutar. Mas isso traz uma trajetória, traz um resultado, traz um legado de superação que eu aprendi com a arte marcial. Então, na arte marcial, a gente desenvolveu junto à Liga Garra de Águia em seu treinamento que você tem que levar o obstáculo como um desafio para si, porque aquilo vai te tornar mais forte. Então, a gente não pensa o que eu vou ganhar com esse desafio. Eu penso em me desafiar constantemente para conseguir obter aquilo. Então, quando nós treinamos, a gente procura o exercício mais complexo, o adversário mais duro, a técnica mais difícil, o fortalecimento mais complexo, porque a gente sabe que vai fortalecer o nosso corpo e a nossa mente. Então, nessa filosofia eu agrego ao meu dia a dia e acabo fornecendo um trabalho mais consolidado e, graças a Deus, vai tendo resultado, vai fornecendo os resultados. Isso aí, Nando, é muito importante porque a gente vê e constata que para chegar no nível que você está, você teve que ralar muito. Com certeza. Teve que batalhar e acreditar no seu potencial. Muitas vezes até para o outro você não seria tão apto, você não teria tanta chance de chegar, mas você nunca deixou de acreditar. Isso é importante que as pessoas entendam, né, que lute, porque para ninguém, ou para quase ninguém, é fácil muitas coisas na vida, mas a gente tem que persistir nos nossos desafios. E se for fácil, eu acho estranho, né? O meu orientador de mestrado, ele comentava o seguinte: Nando, não existe felicidade sem a tristeza. Como é que você vai feliz se você não passou por uma tristeza? A gente só se satisfaz comendo porque existe a fome. É o yin e o yang, né? É a necessidade pelo desejo. Então, você só vai ter felicidade porque você passou por uma tristeza. É impossível isso não acontecer. Então, comigo aconteceu muito isso. Eu comecei com sopro no coração. Quem não conhece sopro no coração é um trabalho que pode trazer um ataque cardíaco por estresse. Lá na infância? Na infância, antes de eu treinar arte marcial. E antes de eu treinar, os médicos falavam: você não pode treinar nada de arte marcial, que você pode morrer. E eu comecei a treinar e foi o que aconteceu ao contrário. Pelo treinamento, foi o que me ajudou a ter a saúde para superar quanto a isso. Então, laudo médico não era nem para estar treinando. E hoje em dia o que eu mais faço é treinar, e por causa do treino que eu tenho um lado médico positivíssimo. E durante minha trajetória, em 2014, eu estava passando por um ano que desde 2008 eu não perdia para ninguém. E em 2014 eu perdi uma luta com um cara que hoje, inclusive, quem não conhece é o Luan Santiago, foi campeão do Brave, uma competição de Abu Dhabi, lá, mundial em MMA. De onde ele é? Ele é da Bahia, ele é brasileiro, está treinando em Curitiba, cara gigante. Lutou agora, inclusive, esse final de semana, infelizmente não teve a vitória, mas é um cara dedicadíssimo, então eu lutei com caras de alto nível. E em São Paulo, na competição nacional, eu acabei perdendo um dente em uma luta, lesionando, perdi um dente. Foi a primeira lesão grave que eu tive. Então o pessoal olha que a luta é lesiva, mas estatisticamente não. Desde 2008 que eu luto, só tive uma lesão em 2014 e foi uma única mais grave. Que eu tomei um golpe e o protetor bucal prendeu e aí o dente teve uma luxação. E aí nesse momento que a gente vê as coisas. Porque na hora que você é insuperável, intocável, todo mundo leva quanto aquilo. E quando eu perdi daquela forma, foram 2 derrotas seguidas, eu fiquei no chão, por ter perdido, por ter lutado tanto, treinado para conseguir literalmente aquilo. No chão, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E o dente, quem nunca quebrou o dente assim fixo, é caro pra caramba. Tratamento dentário é caro e doloroso, porque dói muito. E aí eu fiquei, caramba, passei por tudo isso e agora eu quero reverter isso. Só que as pessoas, pelo contrário, as pessoas chegaram a julgar: ah, você deveria ter feito isso. Ah, você não deveria ter chorado porque perdeu. Ah, você não... Mas ninguém estava do meu lado. É aquela questão, todo mundo quer um milagre. Mas ajoelhar do seu lado para fazer as orações todo dia, ninguém vai. Exato. E aí me ensinou muito. Me ensinou muito. Aí o que vem a questão novamente sobre a relação de obstáculos. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia ter força suficiente para me amadurecer. E a pior coisa que eu tinha de medo em 2014 era perder. E em 2015 eu falei: perder não é nada.
Então eu vou lutar para dar o meu melhor, independente. Em 2015, eu lutei pelo Nacional novamente e quebrei minha mão durante a luta, no final do round. Então eu estava vencendo a final do torneio e eu senti que eu quebrei minha mão e faltava 30 segundos. Para quem luta, 30 segundos é bastante tempo. Eternidade. É uma eternidade. E eu consegui, mesmo assim, não sentir a dor forte, lutei, botei minha mão no lugar eu mesmo e continuei a luta e vencemos o Nacional. Eu soube dessa história. E isso me deixou muito fortalecido. Na luta anterior eu tinha tomado um chutaço na orelha que estava sem escutar direito. Novamente, gente, isso é esporte. Então, não é que você vai treinar e vai se machucar. Para chegar nesse nível, tem que lutar com os melhores. Então, antes disso, tem muito propósito que não tem lesão desse tipo de jeito nenhum, não tem nem condição. E nessa competição, uma criança veio até mim e falou: Nando, eu percebi que você tomou um chute na cabeça, percebi que você quebrou a mão. E essa criança era filho do grão-mestre. E aí ele falou: toda vez que eu vou para academia, eu vou com preguiça e fico arranjando motivo para tentar dar trabalho no treino, para tentar enrolar treino. Só que vendo você hoje, pelo que você passou no ano passado, eu nunca mais vou negar treino. Nunca... E para mim aquilo foi... Eu vi sentir até uma iluminação de Deus naquele momento, porque para uma criança chegar para você do nada e falar aquilo do nada, então para mim foi um toque que eu recebi para entender que é nessa proporção que eu devo dar o meu melhor, é para isso que eu devo dar o meu melhor, para poder me fortalecer. Ele nem perguntou se eu ganhei ou perdi, ele me viu quebrar a mão e viu eu superar e continuar competindo. E é nessa filosofia que a gente segue. Fantástico, fantástico. Nando, por que você escolheu o Kung Fu e parece que o boxe chinês, né? Sim. Por que essas duas? Primeiro, qual a diferença entre luta e arte marcial? Tem alguma diferença? Tem diferença. Na verdade, pela educação física, eles são subdivididos em artes marciais, lutas esportivas e modalidades de luta. As artes marciais são aquelas determinadas de autodefesa, que é coligada para o mundo inteiro levado à cultura. Então, o karatê, o kung fu, a capoeira, é uma arte marcial que, além dos golpes, ele leva para uma autodefesa, que é uma sequência técnica que não tem regra, e leva à cultura do país. Tai Chi Chuan também? Tai Chi Chuan. Taekwondo. Também, que é pelo coreano. Uhum. E a luta desportiva é aquela luta que foi criada para o ringue, para a competição, com regras, proteções, para que a pessoa se torne um atleta profissional. Então, o boxe tradicional, o boxe chinês, o Muay Thai hoje, o profissional, porque existe o Muay Thai tradicional também como arte marcial. Então, todas elas têm essas variações que são imensas. Aí você optou por essa... Exatamente. Eu comecei treinando karatê e judô, que era aquela época de escola que sempre tinha. Só que quando eu comecei a treinar karatê e judô por um período, ele começou a fazer uma transição para uma relação mais olímpica. E eu sempre gostei mais do tradicional, do contato mais tradicional. E aí um amigo meu me apresentou o Kung Fu. Como eu sempre gostei de estudar arte marcial, eu vi que o Kung Fu era o mais antigo, vislumbrei e comecei a treinar. Foi em 2003. E aí eu comecei a treinar Kung Fu, me apaixonei pela competição, competi 3 meses depois de comecei no Kung Fu, e eu vi que ele tem várias modalidades. Então não existe só no Kung Fu, na arte marcial chinesa, nós temos o Kung Fu tradicional que engloba tudo, o boxe chinês, que é a luta moderna, que envolve soco, chute, joelhada, cotovelada e queda, o Tai Chi, que é a parte que trabalha equilíbrio, isometria muscular, trabalho de respiração e controle de energia, que aí é uma questão mais de medicina tradicional chinesa, que lá eles vinculam, que é vinculado à acupuntura, e assim sucessivamente. O Reiki, né? O próprio yoga, ele trabalha muito com essa relação respiratória e melhora do fluxo, né? Perguntei porque ele pratica também yoga, né? Deve conhecer esse ponto, que tem mesmo. Então, isso tudo é medicina para eles. E o Tai Chi leva a isso. E outra luta que agora essa é pouco conhecida por nós, que é o Suai Jiao. O Suai Jiao é a luta de queda, que tem no Kung Fu. Aí você se especializou no Kung Fu e no boxe. E treino todas as variações. Mas não se voltou para o lado do MMA. Não. O MMA... é aquilo que a gente associa ao lado que dá dinheiro. E é errôneo falar sobre isso, porque não dá tanto dinheiro quanto o pessoal pensa. Ele é um esportista. Então, quem conhece um pouco do esporte nacional, seja para o futebol ou qualquer outra modalidade, não é tão lucrativo inicialmente. A pessoa tem que batalhar para ser lucrativo. Então, até lutadores que existem hoje no UFC, por exemplo, que é um evento mundial, gigante, que está na plataforma inicial para todo lutador no MMA, os iniciais ali que estão abaixo do ranking não recebem o tanto que eles precisam, porque tem que dividir com a equipe, tem que pagar impostos. Tem que ter toda uma infraestrutura, né? E ele só recebe quando luta. Então, se eu estou num contrato na empresa, luto 3 vezes por ano e recebo um salário que você paga de $50 mil, pense nisso, subdivida para todo ano e pagando a equipe todo o tempo.
além de imposto que vai ser menos de 50 mil. Então, no final do mês, ele recebe não tanto quanto o pessoal pensa, né? Ele tem Já que a por gente está fora. falando em quantitativo, em dinheiro, quando é que surgiu o Nando empresário? É fácil empreender Aqui, no nosso estado, no nosso país? Como é que é? bem difícil. Agora eu tenho que ser sincero, eu detesto ficar falando mal do nosso país, nossa cultura, que é como se a gente estivesse dando o tiro no pé, né? Que a gente vive aqui. Mas a gente que trabalha com a parte de empresarial e tudo mais, sabe que a relação de impostos, a relação de cobrança, de fiscalização, por uma coisa que a gente quer crescer ao país é muito complicada. Então a gente quer trazer algo produtivo para o país e o próprio país às vezes não traz ferramentas para que você cresça, ao contrário. Traz induto de impostos, você tem que pagar. Você quer isso, tu tem que pagar isso. Tem isso, tem que pagar aquilo. Isso realmente incomoda. Então, quando eu me tornei empresário daqui, como dono de academia, a gente vê a dificuldade que é para livrar todos esses trâmites que a gente ainda está resolvendo. Porque quem trabalha... Isso quanto tempo já? A gente começou em março, né? Então a gente que conhece como empresa, geralmente leva 1 ano a 2 anos para a gente poder fechar todo esse trâmite e assim gerar um verdadeiro lucro contra a empresa. Então, essa é uma realidade para qualquer microempresário, qualquer dono de empresa que seja em qualquer área. Então, essa relação empresarial quanto ao país é muito dificultoso, não porque a gente não quer pagar impostos. Sim, pelo contrário. A gente quer seguir uma relação idônea e certa para a legalização, mas que esse imposto seja bem utilizado para a nossa empresa. E que não atrapalhe o empresariado, né? Com Aquele certeza. que quer investir, que quer... Porque aqui você contrata pessoas, Sim. né? Você gera emprego, Sim. você fomenta também a economia. Então, nada mais justo de que ter, além de determinados incentivos fiscais até, né? Se é do interesse do Estado para crescimento ou do país como um todo, né? Não dificultar a atividade empresarial. Claro. E aqui como academia, a gente além de agregar, eu digo sempre que eu não me torno como dono, empresário, porque tem uma equipe por trás. Então comigo eu tenho 8 pessoas que estão como equipe auxiliando a academia, gerando o serviço e ganhando com isso. Então essas pessoas também são vinculadas ao lucro da empresa para a vida delas. E elas trabalham em prol de uma população que, como eu, sou exemplo próprio do fruto que dá o treinamento da arte marcial para a minha saúde física, mental, para o meu treinamento, para a minha agregação, para a minha vida, eu estou passando isso para outras pessoas. Então, quando eu comecei a dar aula, eu demorei 15 anos de projeto, neste sonho de ter minha própria academia, para multiplicar o que a academia, o que a arte marcial trouxe para mim, que foi vencer obstáculos de saúde, como eu comentei, do próprio sopro no coração e lesões que veio à frente, superações mentais de obstáculos para me tornar uma pessoa mais produtiva. Então, uma coisa que eu acho muito legal, que eu nunca vi, as pessoas que trabalham externamente com nossos alunos sempre têm o mesmo sintoma. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que ele está fazendo doutorado para a área de programação de jogos. Nada a ver com exercício. É uma pessoa totalmente agregada a outra situação. Mas as pessoas que trabalham com ele citam coisas que eu vejo na arte marcial. Eu trabalho com ele, mas ele não descansa, sempre está pronto para ajudar, é produtivo, não reclama de nada. Se tiver alguma coisa difícil, ele vai buscar a solução. Isso a gente ensina aqui. Então é muito legal a gente ensinar esse pensamento de superação para a pessoa aplicar na vida de trabalho dela, que é uma coisa que o aluno não percebe. Isso. Que ele não vai chegar na área de empresário, ele vai fazer jogos, vai pagar uma flexão na frente do pessoal, aqui ó, como eu faço Kung Fu. Não é que a gente pensa, não, faço um golpe aqui. Não, ele está usando o Kung Fu dele para esse vínculo de trabalho. Ô Nando, agora uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Que geralmente resolve colocar os filhos para fazer uma arte marcial porque percebe que o menino é violento ou porque quer que o menino extravase. Mas aqui, pelo que eu percebi, vai muito além disso, né? Vocês também recebem alunos assim? Recebo e fui um aluno desse. Eu era agressivíssimo. Antes de treinar arte marcial, era psicólogo, tudo mais de escola. Eu recebi todas as punições que teve de escola. De ficar de joelho no milho, palmatória, puxão de orelha. Mas você foi da época da palmatória? Não, mas peguei. Por quê? Porque eu era um capeta na escola. Minha mãe fez um acordo com a professora e a diretora era antiga, falou, olha, eu vou castigar ele, ela faça. E mesmo assim não deu certo. Qual era o problema? Eu era muito imperativo, muito, até hoje, sou ligado no 220, só que não entendia, porque eu tive uma avó que ela batia mesmo, mas ela não ensinava alguns pontos, o porquê de não ter agressividade. Então eu aprendi que o respeito se dava pela força bruta. E aí na rua, gente,
quem for que tiver criança, é normal esse meio infantil, um mexer com o outro, um brincar com o outro, um reclamar. O bullying, o que hoje em dia virou algo, né, mais moderno, antigamente era dia a dia, era normal. Normal, exatamente. Era normalidade. E eu não sabia lidar com aquilo. Isso me tornou uma pessoa agressiva e desrespeitosa. Que eu achava que estava buscando respeito, mas não. Eu queria o meu respeito, mas eu e o respeito do outro. E eu aprendi isso na luta. Quando eu comecei a treinar arte marcial, no primeiro ano, primeira coisa que veio, minha mãe logo entrou na academia, ela não conhecia arte marcial. Ninguém da minha família, até hoje, é da arte marcial. Só minha mãe que me apoiou, foi conhecer, e ó, já que ele quer tanto arte marcial, eu vou testá-lo. Se ele tirar nota baixa, sai. E se ele brigar com alguém na rua, se alguém bater nele na rua, ele também sai. Pronto, aí eu já botei isso na minha mente, comecei a trabalhar, e depois eu fui percebendo que não é necessário. Então, hoje eu utilizo a minha arte marcial somente por coagir uma situação, por saber lidar melhor com as pessoas, por conversar respeitosamente, e trago a autodefesa, porque vai ter uma pessoa que vai querer te agredir se você é respeitosa com ela, se você quer o bem dela, 70% da população já não vai te agredir. Aí vamos a outra 30% que é o que quer o mal para você, é o agressor. Se você sabe arte marcial e tem uma postura de arte marcial e sabe lidar com a população, não é todo mundo que vai te agredir. Ele vai olhar, aquele cara sabe lutar. É importante isso aí. Então a autodefesa vem até pelo porte. O agressor, ele é um covarde. A gente tem que entender isso aí. Nem todo covarde quer agredir aquele que ele sabe que pode levar a pior. Isso. E aí, quando você treina muitos anos, se eu tô aqui com vocês agora e a gente está no local público, a gente percebe que é a pessoa que entra com má intenção. A gente vê isso aí. E aí, sabendo disso, a gente coage a autodefesa, sai. Então, por exemplo, já aconteceu comigo em show, festas, tudo mais. Quando eu percebi que um amigo meu poderia ser assaltado ou agredido, eu chegava lá, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. É uma autodefesa. Isso tudo se dá à arte marcial. Até chegar no ponto crítico, de que alguém te agredir. Aí você se defende contra aquela agressão e você tem que estar pronto para aquilo. Né? É aquele ditado. É melhor você ser um guerreiro, um batalhador num jardim, do que ser um jardineiro na guerra. Porque você não está pronto. É incrível. Você não está pronto. Se você está na guerra e está despreparado, você não está pronto. Mas se você é um guerreiro e está no jardim a vida toda, você está tranquilo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é? Nando, mas nessa sua trajetória toda, sim, o que é que a gente pode apresentar assim, à sociedade sergipana? O que é que Nando conseguiu? Só é campeão sergipano? Ou conseguiu mais alguma coisa? Vamos aí para que a gente possa entender até onde esse rapaz chegou aqui. Pois é, na nossa história a gente está desde 2003, como eu falei, competindo. No terceiro mês, competi, já iniciei como um campeão sergipano, tendo título sergipano, 15 títulos sergipano. Norte e Nordeste, acho que foram 10 ou 12 títulos. Vai chegando. Nacional, nós somos campeão nacional desde 2009 a 2022, campeões nacionais, inclusive até de formato online também, na quarentena. A gente competiu nacional também, em online. Campeão internacional em alguns títulos e sul-americano bicampeão pan-americano em 2010, conseguimos essa vitória. Luta profissional, tenho 17 lutas profissionais, onde dessas lutas profissionais a gente conseguiu ter o campeonato nacional profissional, que é o Kung Fu Fight, o Bokun Fight, campeonatos que tivemos aqui em Sergipe, como Sergipe Combate, e a gente agora, próximo ano, está já com ranqueamento para conseguir o título que eu ainda não tenho, que eu quero trazer para Sergipe, que é o Mundial. Mundial? Vai ser onde, né? Com fé em Deus, a gente está batalhando para trazer aqui para o Brasil. Essa é a nossa grande vitória com a confederação, que geralmente é fora, e às vezes, por falta de recurso, o atleta não tem como pagar hospedagem, passagem para ir até lá. Às vezes tem títulos para poder ir lá, já está credenciado como título, mas não tem condições de ir até lá. Nós iríamos em 2019, só que 2019 para 2020, o que aconteceu? Pandemia. Então a gente ia para a Itália e para os Estados Unidos. Só que com a pandemia tudo trancou. Voltando agora, a gente foi mais além, que é uma coisa muito importante entender sobre a Liga Garra de Águia. A gente, ao invés de fechar as academias, a gente abriu em formato online e cresceu muito mais. Então a gente começou a agregar muito mais pessoas treinando. E com esse crescimento a nível de títulos e por exemplo, qual é a modalidade que você vê esportiva que teve nesse ano 9 competições? Já tivemos 9 competições. Dentre elas 6, 7 nacionais, 1 internacional e 1 profissional nacional, que foi o que eu competi agora mês passado, em São Paulo. Então isso cresceu muito e por causa desse crescimento,
a gente está credenciado como confederação em trazer, sediar um mundial aqui para o nosso país. Então, para mim, melhor ainda. Exatamente. Isso aí revela o lado empresarial e empreendedor, né, desse sergipano, o Nando Lee, que vem acumulando durante toda a sua trajetória superação pessoal, né, superação física e superação psicológica também para lidar com tantos campeonatos. E é importante, Nando, que a gente faça esse registro, né, porque para a gente entender que na vida, como você colocou desde o início, nada é fácil, ou quando é muito fácil a gente desconfia. Exato. E achei uma frase fantástica que você colocou, que é melhor ser um jardineiro. Não, é melhor ser um guerreiro no jardim. Um guerreiro no jardim. Do que ser um jardineiro na guerra. Que ser um jardineiro na guerra. Veja que profundidade tem essa frase. E aí, para a gente concluir a nossa, né, entrevista, diante de tantos conteúdos que a gente ainda espera poder desenvolver com mais calma depois, claro, agradecer, né, por esse referencial de pessoa, né, e de profissional também no esporte, e esse guerreiro empresarial, né, porque é muito difícil, como você colocou, essa arte de juntar todas essas coisas, e ainda mais ser um professor, né, e ainda mais passar isso para outras pessoas, como você faz, não só na academia, mas também na universidade. Eu acho que se despede assim, não sei, não, mas fique à vontade. Eu deixo para você fazer aqui a sua finalização. Eu que agradeço novamente, né, a oportunidade. Eu conheço o seu filho como aluno, né, o Davi. O Davi treinou muito comigo e foi quem me convidou também para cá. Ele falou: meu pai está fazendo essas entrevistas, seria muito interessante ver a sua história, professor. E eu fico... esse legado de conhecer a minha história e ser exemplo aos outros é o maior título que eu posso agregar, né, que é a gente conseguir trazer um pouco a população, que é algo não material. Que eu acredito que o material vai vir até você, você pode ser rico, ou que tiver de tudo na sua vida, mas ele vai se acabar. Mas o conhecimento, o exemplo, algo que você vai trazer para as próximas gerações é o que devemos ter como importante, que na nossa época tinha. Na nossa época não, eu sou mais... Eu sou de outra época, você já tá. E que foi uma ótima época. A gente agregava assim, meus avós, meus bisavós firmavam isso. Era uma ideologia cidadã de ética moral. Isso, tá precisando, respeito, né? Exatamente. Estamos precisando resgatar muito isso. E a gente fica preso a uma realidade de conhecimento muito rápido, de 15 segundos, né, de TikTok, de Instagram, e é uma verdade absoluta que você já agregou, e não é, você tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que errar, tem que melhorar, tem que se aperfeiçoar. O Kung Às vezes até sofrer um pouquinho para chegar lá. Exatamente. O Kung Fu, finalizando com uma questão muito interessante, o Kung Fu ele não é arte marcial para a China. O Kung Fu é uma filosofia. A arte marcial lá é conhecida como Wushu, W-U-S-H-U. O que é Kung Fu para o chinês? É a filosofia de autoaperfeiçoamento, que eles chamam numa frase, que existe várias porque a nomenclatura muda, que é a arte suprema do aperfeiçoamento. Ou seja, se eu sou um pintor, um padeiro, e trabalho todos os dias para fazer o melhor quadro e o melhor pão para a sociedade, para que meu trabalho seja o melhor, eu estou treinando Kung Fu. Então é nisso que eu acredito e é nisso que eu agrego. Inclusive eu tenho uma tatuagem com essa nomenclatura Kung Fu por causa disso que eu coloquei assim que eu me tornei professor. Eu ensino, eu treino para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor. Quanto mais eu me aperfeiçoar, mais eu estou seguindo a filosofia do Kung Fu. Então é nisso que eu agrego. Passo isso para vocês também, para ter isso na vida de vocês. E convido a todos, se quem quiser treinar, vou fazer o meu peixe, né? Lógico. Claro. Quem quiser vir treinar, academia aqui no Sol Nascente, nós temos nosso Instagram, Kung Fu Sol Nascente, tudo junto, em letra minúscula. Quem quiser conhecer um pouco da minha história também, prof.nando.li também lá no Instagram. E quem quiser também ser universitário, quiser trabalhar e conhecer o curso de Educação Física na Uninassal Aracaju, na Rio de Janeiro. Quem quiser também vai lá, @Uninassal Aracaju e conhecer o trabalho, fique à vontade. Tem uma aula experimental, vocês estão convidados aqui, o cinegrafista também está junto aqui, disse que quer treinar aqui para lutar com alguns amigos de trabalho, né? Vocês estão convidadíssimos, estejam em casa, aqui é uma casa para todos vocês. Obrigado, Nando Lee. E aqui a gente parte também daqui a pouquinho para um treinamento. Se preparem. Prepare.